No próximo ano vão completar 8 anos desde que o último episódio de Game of Thrones foi ao ar. Parece pouco até você pensar que eles poderiam ter refeito a série inteira, exibindo uma temporada por ano desde então. Game of Thrones foi um dos maiores sucessos da televisão mundial, quebrando recordes de audiência, premiações e engajamento nas redes sociais. Os trailers das últimas temporadas bateram dezenas de milhões de views, superando grandes blockbusters do cinema. No entanto, até os dias de hoje, os fãs frustrados com o final perguntam: o que falta pra HBO fazer uma continuação e consertar toda a bagunça que foi o desfecho da série? Mas afinal, galera, será que é esse mesmo o melhor caminho? Há quem diga que uma 9ª ou 10ª temporada, uma continuação, seria muito mais plausível e até muito mais lucrativo, visto que estamos falando da maior série da história da TV. No vídeo de hoje, pessoal, vamos analisar e investigar o que é que falta para vermos finalmente Game of Thrones novamente na televisão? E a resposta pode ser até mais surpreendente do que você imagina. Já deixa o seu like aí embaixo do vídeo e confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Como vocês sabem, a gente tá fora de época da série, galera. Isso acaba prejudicando demais o nosso canal, visto que os vídeos pegam bem pouca view mesmo. Logo, seu comentário, like e inscrição ajuda demais mesmo a gente. Combinado? Então, bora pro vídeo. Há poucos meses atrás, circulou na internet um forte rumor de que a HBO estaria produzindo um filme mesmo voltado para o cinema sobre Game of Thrones. Como sempre, o próprio George R. R. Martin foi anunciado como um dos envolvidos nessa produção, que agora é liderada por 2 nomes novos nesse universo, que nunca haviam se envolvido com Game of Thrones antes. São eles Michael De Luca e Pamela End. O primeiro é conhecido pela produção da série Shogun, recordista de Emmy Awards na edição passada, e não demorou muito para milhares de portais começarem a anunciar que veríamos então agora a continuação, ou a finalização correta de Game of Thrones nas telas do cinema. E galera, de fato, isso é algo muito discutido até os dias de hoje pelos fãs. O final de GOT foi uma verdadeira bagunça, cheia de erros, incoerências e desfechos broxantes para a maioria dos personagens. No entanto, até hoje a HBO jamais tocou na possibilidade de refazer ou continuar a série. Esse projeto de filme aí de fato existe e está em desenvolvimento, o que não significa que ele vai mesmo pra frente, que vai ser filmado, e menos ainda que se trata de uma continuação, ou remake da história oficial de Game of Thrones. Pode ser que esse é um projeto de um filme que vai falar desde a conquista de Aegon, ou até mesmo das aventuras da Arya além do Mar Estreito. Nós simplesmente não sabemos. O ponto é, se uma continuação ou refilmagem no final de Game of Thrones é tão pedido e aguardado pelos milhões de fãs da série, por que ele ainda não aconteceu? O que é que falta pra HBO de fato dar o sinal verde, ao invés de ficar lançando séries paralelas, menores e que fazem menos sucesso? Antes de tudo, vamos analisar aqui porque nós temos 3 possibilidades ou formas disso acontecer. A primeira delas é o remake da 8ª temporada. Nessa possibilidade, galera, que é bastante pedida pelos fãs, a HBO refilmaria apenas a 8ª temporada da série, que de fato é considerada por muitos a que arruinou a série de vez. Dessa forma, a HBO chamaria todo o elenco novamente e continuaria a season após a queda da muralha, lá no final da 7ª. Ou seja, todos os 6 últimos episódios originais seriam anulados e reescritos com uma nova história. Agora nós temos a segunda possibilidade, a continuação, criando assim uma 9ª temporada e talvez até 10ª. Aqui, Game of Thrones continuaria exatamente de onde parou, mostrando o que acontece depois da morte da Daenerys, como foi o reinado da Sansa lá no norte, o governo do rei Bran I e o que rolou com Jon Snow lá além da muralha. E a terceira possibilidade, que eu vejo poucos fãs falando, seria então o remake completo de Game of Thrones, desde o primeiro ao último episódio, ou seja, refilmar toda a série, com novos cenários, elenco e produção, assim como a HBO está fazendo aí, por exemplo, com a série do Harry Potter. De fato, todas essas possibilidades, assim como eu disse, são sim possíveis e podem acontecer em algum momento. Afinal, o que manda aqui no mundo que a gente vive, como vocês bem sabem, é o dinheiro. E a HBO, assim como qualquer outra empresa, quer o seu dinheiro entrando lá no caixinha deles, seja pela TV por assinatura ou pela sua inscrição lá na HBO Max. Isso, se o nome do serviço streaming deles já não mudou de novo enquanto eu gravo esse vídeo. Sendo bem sincero, galera, eu tenho quase total certeza em que em algum momento uma dessas 3 opções aí que eu citei agora há pouco vão acontecer. Isso porque GOT é uma mina de ouro. Não é à toa que a HBO não parou de produzir spin-offs desde que a série original acabou. Mesmo que 1/3 do público original que assistiu Game of Thrones reassistisse seja lá o que eles vão lançar, ainda assim a audiência dessa nova série, remake ou continuação seria gigante. Game of Thrones, pra
vocês terem ideia, tinha em média de 10 a 15 vezes mais audiência que qualquer outra série de sucesso da HBO. Ou seja, mesmo se a audiência desse remake ou continuação for bem menos da metade, ainda assim vai ser audiência e dinheiro pra eles pra caramba. Mas antes de tudo, nós temos duas questões aí, que eu imagino que boa parte de vocês esquece quando se pergunta o que falta pra acontecer uma continuação ou remake de Game of Thrones. A primeira delas, galera, que eu quero convidar vocês a pensar um pouco é sobre a questão do ego. Explicando melhor, a HBO não é apenas uma emissora que pensa só no dinheiro. Ela, acima de tudo, pensa também na sua imagem. É um canal que todos os anos recebe dezenas de prêmios pelas suas produções e que é também incrivelmente respeitada pelos veículos de mídia e também entre os próprios produtores de Hollywood. Não é à toa que é uma emissora que inaugurou de fato a revolução na TV desde Sopranos, que foi a primeira a trazer atores lá de Hollywood de grandes blockbusters para suas séries. Existem atores e roteiristas que fazem questão de trabalhar na HBO só por causa do currículo, pois sabem que isso acaba projetando eles para outros trabalhos e que aumenta a sua imagem e carreira. Então é claro, pra gente, isso tudo aqui não tem a mínima relevância. Mas imagine aí que pra HBO eles anunciarem uma refilmagem de Game of Thrones, seria como eles admitirem que erraram, que gastaram milhões e milhões fazendo uma temporada inteira que eles vão mesmo jogar no lixo. Pra vocês terem uma ideia de como a HBO é orgulhosa sobre essas produções, Westworld, uma das outras grandes produções da HBO que custou, assim como Game of Thrones, dezenas de milhões de dólares, é considerada uma série que teve uma primeira temporada ótima e que foi decaindo absurdamente, até que a HBO demitiu os produtores e anunciou que a série não terminaria mais a partir da sua quarta temporada. Quando eles fizeram isso, galera, a HBO simplesmente tirou a série do catálogo. Eles jogaram milhões de dólares investido ao longo de 4 longas temporadas de uma série com elenco hollywoodiano, efeitos visuais pesados, dignos de qualquer blockbuster, simplesmente por vergonha. Vergonha de dizer que eles começaram uma série tão boa, que ficou tão ruim e não teve final. Então, porque eu mesmo disse que ainda assim acredito que nós vamos ver alguma dessas 3 opções em tela em algum momento. Bem, porque pra mim, primeiramente, não existe remédio melhor pro orgulho e pro ego do que o tempo. Sim, galera, faz 8 anos aí quase que GOT terminou. Parece bastante tempo pra gente, mas pra uma emissora é muito recente para eles anunciarem que eles erraram. Como eu falei antes pra vocês, a primeira ideia ou possibilidade é de refazer a 8ª temporada por completo. E vamos ser um pouco sinceros aqui, essa ideia é péssima. Primeiramente, os erros de Game of Thrones começaram muito antes da 8ª temporada. A própria 7ª temporada já teve erros absurdos, como o plano sem sentido de buscar os zumbis além da muralha, entre vários outros momentos que foram ridículos. Antes mesmo disso, a série teve diversos erros também, que em grande parte começaram lá na 5ª temporada. Começando com a exclusão completa do arco de Dorne, com a área totalmente nefada e quase sem fazer nada em Bravos, e dezenas de outros personagens e arcos bagunçados. Então, refilmar apenas a 8ª temporada, ainda assim, não anularia, que ela muito provavelmente seria ruim. Eu entendo, eu sei que muitos de vocês aí pensam que o único erro de Game of Thrones é ter matado a Daenerys ou ter colocado o Bran no Trono de Ferro, mas vamos ser sinceros, galera, se é pra refilmar, a gente tem que fazer tudo perfeito. Ainda mais pra uma série que cada episódio custa aí 15 milhões de dólares. E mesmo um ótimo roteirista não poderia consertar tudo que veio antes. E isso é ainda pior pra mim quando falamos de uma continuação, ou seja, de uma 9ª ou 10ª temporada, por exemplo. Novamente, eu acho que pra mim, com todo respeito, quem acha que isso é uma solução, acha que o único problema da série é a morte da Daenerys ou ela não acabar no trono. E esquece, por exemplo, da morte terrível da Cersei com tijolos, com os Dothraki sendo exterminados e reaparecendo do nada, o plano ridículo de buscar o zumbi além da muralha e a própria falta de lógica na suposta completa loucura da Daenerys. Continuar Game of Thrones a partir daí seria como validar todos esses erros, todos esses problemas e aceitar que tudo isso tem conserto, mas vamos ser sinceros aqui, não tem. É que nem você tá cozinhando seu jantar, um belo estrogonofe aí de carne, e por acidente colocar açúcar e depois tentar jogar sal em cima para consertar. Olha, vocês podem ter certeza, por experiência própria, só vai piorar. O açúcar já estava ali, já caramelizou, deixou a comida doce. Não tem como a gente tapar buraco, consertar e tirar esse gosto estranho que não deveria estar na comida desde o começo. Mas ok, vamos supor que ainda assim existe a possibilidade disso acontecer e a HBO anuncia aí uma continuação, o remake da última season. O elenco inteiro da série está aí pelo menos uma década mais velhos. Muitos deles, como o próprio ator que fez o Bran, o Isaac, nem atores são mais. E outros vários estão em outros projetos maiores, fazendo outros filmes, séries em outras sagas. E até hoje em dia são mais famosos, têm um cachê melhor do que tinham lá em Game of Thrones. A própria Emilia Clarke, por exemplo, galera, que foi quem fez a Daenerys,
disse que jamais pisaria novamente em uma série desse universo. Ela mesma disse que não assistiu House of the Dragon e nem pretende assistir nenhum spin-off de GOT. Se vocês não sabem, infelizmente, a Emilia teve vários traumas e problemas de saúde durante as gravações de Game of Thrones. Ela mesma admitiu que se submeteu a cenas que ela nunca queria ter feito porque estava no começo de carreira e achava que precisava disso para ficar famosa. Será que realmente é bom a gente submeter uma atriz que é tão querida novamente a esses traumas por causa de um final ruim que não agradou a gente? Ok, mas vamos supor que a solução então é fazer um remake ou uma continuação 10 anos depois do final da 8ª temporada. Isso explicaria o elenco mais velho. Mas o ponto é, nem todo mundo aceitaria voltar pra GOT. Nem todos os atores seriam dispostos aí a pegar, encerrar seus trabalhos, interromper suas carreiras pra voltar a interpretar personagens que eles já fizeram há muito tempo atrás. No final das contas, eles precisariam reunir um elenco enorme, que tem um cachê altíssimo, tudo de uma vez. Isso, galera, é de fato algo bem difícil mesmo. Mas supondo que ainda assim a HBO consiga, a pergunta que eu deixo pra vocês me responderem nos comentários: quem garante que esse remake ou continuação vai ser de fato bom? Lógico, é muito difícil que seja pior que a 8ª temporada, mas nada de fato vai segurar pra gente que esse remake, que essa continuação, que essa nova história pra consertar o final de GOT vai ser de fato bom. Os livros estão longe de serem finalizados pelo Martin, e talvez, vamos ser sinceros aí, nem sejam. O próprio Ryan Condal, para vocês terem uma ideia, o roteirista e showrunner de House of the Dragon, foi escolhido para escrever a série pelo próprio autor, pelo próprio George R. R. Martin. E mesmo assim, como a gente viu, fez uma série de cagadas nas telas de HBO que nem mesmo o próprio Martin deixou passar. Isso que Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou a história de House of the Dragon, tá aí com a história totalmente finalizada. Não existe nada, absolutamente nada, que garante que a nova história, seja refilmagem ou continuação de GOT, seja de fato boa. E vamos ser um pouco sinceros aqui, provavelmente não seria. Mesmo que se por um milagre o Martin terminasse os livros, as últimas temporadas ficariam absurdamente distantes, nem teria como a gente usar Os Ventos do Inverno ou O Sonho de Primavera, que são os últimos 2 livros que o Martin pretende lançar para finalizar a saga, como referência. Então, é por isso, galera, que eu acredito mesmo que provavelmente o que vai rolar é um remake completo de Game of Thrones, desde a cena inicial dos vagantes brancos ali na muralha até o final da série, seja qual ele for. Da mesma forma que a HBO tá fazendo aí com a série Harry Potter, com um elenco totalmente novo, novos cenários, roteiro, abertura, enfim, uma nova série, deixando o original no passado. Sendo sincero, essa ideia pra mim, como um grande fã de Game of Thrones, mesmo não gostando do final, continua sendo péssima. Apesar das últimas temporadas de Game of Thrones serem um verdadeiro lixo, as primeiras temporadas são fenomenais. É lógico, uma outra cena ali tem uma produção um pouco mais barata, temos uma outra batalha cortada, mas tudo isso é muito, mas muito pequeno, perto da qualidade imensa que Game of Thrones entregou, pelo menos aí até a sua 4ª temporada. Outro ponto aí que provavelmente é que a HBO vai tentar fazer uma releitura, mudando arcos, características físicas e até a personalidade de vários personagens, assim como eles estão fazendo aí com Harry Potter. Então, como eu disse, que quem manda nesse mundo é o dinheiro, e fazer as primeiras temporadas serem incrivelmente barato. E gostando ou não, muita gente vai assistir, nem que seja só pra ver e falar mal. O ponto é que mesmo assim ainda é muito cedo pra gente anunciar esse remake. Harry Potter demorou aí pelo menos uns 15 anos pra ter o seu remake anunciado. Logo, eu acho bem provável que a gente não tenha nenhuma novidade sobre uma refilmagem, um remake de GOT antes de 2030 e poucos. Até porque assim, galera, assim como eu vejo aqui no canal, no Voo do Dragão, muita gente mais nova nunca viu Game of Thrones e até mesmo evita ver a série porque diz que é uma série antiga. Logo, querendo ou não, vai existir um público sim pra essa nova série e a HBO sabe disso. Bem, deixem nos comentários o que é que vocês acham melhor sobre tudo isso. Ou se a melhor alternativa seria mesmo a HBO enterrar esse universo de vez. Se você é indignado com o final de Game of Thrones assim como eu, fica com esse vídeo onde eu falo tudo que não faz sentido no final da série. Ou então, com os personagens de Game of Thrones que provavelmente vão voltar na série do Cavaleiro dos Sete Reinos que estreia agora em janeiro. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!